E aí, ouvinte cansado? Hoje vamos mergulhar no mundo absolutamente desesperador da peste negra, também conhecida como morte negra. Isso mesmo. Muito antes do álcool em gel e das máscaras N95, a humanidade enfrentou uma pandemia que fez o coronavírus parecer uma gripezinha de fim de semana. Estamos falando de uma época em que a solução médica mais avançada era rezar muito forte e torcer para acordar no dia seguinte. Se ajeita aí, encontra uma posição confortável e deixa minha voz te embalar através dessa jornada macabra pelo século XIV. Mas antes que o sono vença, já se inscreve no canal, porque sempre tem uma nova história chata esperando por você. Me conta nos comentários. Você acha que sobreviveria numa pandemia sem medicina moderna? E claro, deixa o like para ajudar outros insones a encontrarem paz através do terror histórico. Agora apague as luzes e prepare-se para uma jornada pelo tempo, onde a expectativa de vida era baixa e a higiene era um conceito ainda mais abstrato que física quântica. Você está prestes a descobrir que reclamar do trânsito ou da internet lenta são problemas de primeiro mundo, literalmente. Você acorda numa manhã fria e úmida de outubro de 1348 em algum lugar da França rural. Mas não é qualquer manhã. É uma manhã em que o ar já carrega aquele cheiro peculiar que se tornou inconfundível nos últimos meses. Uma mistura enjoativa de incenso queimado, corpos em decomposição e o aroma acre do medo humano cristalizado em suor. Você sabe, aquele perfume coletivo de uma civilização inteira em pânico. Antes mesmo de abrir completamente os olhos, você já sente que algo mudou durante a madrugada. O silêncio é diferente. Não é aquele silêncio reconfortante da alvorada, mas um silêncio pesado, carregado de ausências. Os pássaros ainda cantam, convenhamos, eles não se importam com pandemias humanas, mas há uma falta de movimento humano que faz seu estômago revirar mesmo antes do café da manhã medieval, que já não era lá essas coisas. Você se levanta da sua cama de palha, porque colchões eram artigos de luxo que nem os nobres tinham direito, e sente imediatamente o chão gelado de pedra sob os pés descalços. Sua primeira preocupação não é a temperatura ou a fome. Não. Sua primeira preocupação é verificar se você ainda está respirando normalmente, se não há nenhum caroço estranho no seu pescoço, axila ou virilha. Porque é assim que começava. Sempre assim. A peste bubônica, meu caro ouvinte sonolento, não era sutil. Ela chegava com estrondo, literalmente fazendo seu corpo inchar como um balão em lugares que definitivamente não deveriam inchar. Os bubões, que davam nome à coisa toda, eram caroços do tamanho de ovos que apareciam da noite para o dia, dolorosos como se alguém tivesse enfiado brasas ardentes debaixo da sua pele. Você caminha até a pequena abertura que serve como janela na sua casa de pedra e madeira. Vidro era para os ricos, você tem que se contentar com uma tábua que abre e fecha. O que você vê lá fora não é reconfortante. A rua principal da aldeia, que normalmente estaria movimentada com comerciantes, artesãos e crianças correndo, está praticamente deserta. Apenas algumas figuras encapuzadas se movem rapidamente, como sombras com pressa de chegar a lugar nenhum. E então você vê mais uma carroça carregada de corpos passando lentamente pela rua principal. O coveiro, se é que ainda pode ser chamado assim, usa um pano amarrado no rosto, não por conhecimento científico, mas porque o cheiro estava ficando insuportável. Os corpos estão empilhados como lenha, alguns ainda com roupas, outros nem isso. A dignidade virou artigo de luxo quando se morre 20 pessoas por dia numa aldeia de 200 habitantes. Mas aqui está a coisa. Você não pode simplesmente ficar em casa assistindo Netflix medieval. Você precisa comer, precisa trabalhar, precisa sair. E cada vez que você põe o pé na rua, está literalmente jogando dados com a morte. Porque ninguém, e quando eu digo ninguém, incluo os médicos da época, tinha a menor ideia de como essa praga se espalhava. A teoria mais aceita pelos sábios da época era que a peste vinha do ar ruim, dos vapores malignos que se levantavam dos pântanos e cemitérios. Por isso, muita gente andava com saquinhos de ervas aromáticas pendurados no pescoço, como se lavanda e alecrim fossem criptonita para bactérias. Spoiler, não eram. Você sai de casa carregando sua própria mistura de ervas. Uma combinação cara de tomilho, alecrim e uma pitada de esperança desesperada. O cheiro é forte o suficiente para mascarar temporariamente o odor constante de decomposição que paira sobre a cidade como uma nuvem invisível. Cada respiração é um ato de fé.
Cada passo é uma aposta de que você não vai ser o próximo. A caminhada até o mercado, se é que ainda pode ser chamado de mercado, é uma experiência surreal. As ruas que você conhecia a vida inteira agora parecem cenários de pesadelo. Casas com portas marcadas com cruzes vermelhas, indicando que todos os moradores estão mortos ou morrendo. Janelas fechadas há semanas, com o silêncio sepulcral de quem não tem mais ninguém para fazer barulho. Você passa por uma igreja e vê uma fila de pessoas desesperadas esperando para confessar seus pecados. A teoria religiosa da época era clara. A peste era castigo divino pelos pecados da humanidade. Então, convenhamos, todo mundo queria ficar quite com Deus antes que fosse tarde demais. O padre, magro como um graveto e com olheiras que pareciam buracos negros, atendia confissões 24 horas por dia. Até ele morrer também, claro. E olha só que ironia. As igrejas, que deveriam ser lugares de refúgio, acabaram se tornando focos de contaminação. Centenas de pessoas se amontoando em espaços fechados, respirando o mesmo ar, tocando nas mesmas superfícies, compartilhando o mesmo desespero em forma aerossol. Era como criar uma incubadora gigante para bactérias, mas ninguém sabia disso na época. Você chega ao que resta do mercado e a situação é desoladora. Dos 20 comerciantes que normalmente vendiam pães, queijos, frutas e carne, restam apenas 3 ou 4. E estes olham para você como se você fosse um fantasma, ou como se eles fossem, porque a essa altura todo mundo já perdeu alguém. Pais, filhos, irmãos, amigos. A peste não escolhia por classe social, idade ou virtude moral. Era igualitária no pior sentido possível. O padeiro, um homem gordo que conhecia você desde criança, agora está esquelético. Não por falta de comida, mas pelo estresse constante de viver numa loteria macabra onde qualquer dia pode ser o último. Ele te vende um pão duro por um preço 3 vezes maior que o normal. Oferta e procura, né? Quando metade da população morre, os preços sobem proporcionalmente. Você morde o pão e sente o gosto de farinha velha misturada com o amargor do medo que contaminou até os alimentos. Tudo tinha gosto de fim do mundo naquela época. Literalmente. As pessoas tinham perdido o apetite para qualquer coisa que não fosse sobrevivência básica. Caminhando pela aldeia, você encontra um grupo de flagelantes, homens e mulheres que acreditavam que punir o próprio corpo com chicotes e correntes era a solução para parar a ira divina. Eles passam marchando, cantando hinos sombrios enquanto se açoitam até sangrar. O cheiro de sangue fresco se mistura com o incenso que queimam, criando um aroma metálico e enjoativo que gruda nas suas narinas como um lembrete físico de que o mundo perdeu completamente o rumo. Mas aqui vem a parte mais assustadora de toda essa história, meu caro ouvinte que está ficando com sono. Os tratamentos médicos da época. Se a doença não te matasse, o médico certamente tentaria. E com muito boa intenção, diga-se de passagem, você volta para casa sentindo uma leve dor de cabeça. Pode ser cansaço, pode ser fome, pode ser o estresse de viver numa zona de guerra biológica. Mas no século XIV, qualquer sintoma era motivo para pânico total. Você chama o médico local, se é que ainda há algum vivo na região. Dr. Felipe chega à sua casa montado numa mula, vestindo aquela roupa bizarra que se tornou símbolo dos médicos da peste. Um manto longo de couro negro e aquela máscara de bico que parecia um pesadelo surreal misturado com carnaval de Veneza. O bico estava recheado de ervas aromáticas, baseado na teoria que cheiros bons combatiam ares ruins. Era uma lógica infantil aplicada a uma situação de vida ou morte. O médico te examina através de lentes escuras, não por conhecimento científico, mas porque acreditavam que os olhos eram janelas para a alma e a peste poderia entrar por elas. Ele aperta aqui, cutuca ali, faz você abrir a boca e pronuncia seu diagnóstico com a autoridade de quem estudou em Paris. Desequilíbrio dos humores corporais causado por vapores pestilenciais. A solução? Sangria, obviamente. Porque no século XIV, tirar sangue do paciente era a resposta para praticamente qualquer problema médico. Dor de cabeça? Sangria. Febre? Sangria. Peste bubônica? Sangria dupla. Era como se os médicos acreditassem que todos os problemas de saúde eram causados por excesso de sangue no corpo. Spoiler. Não eram. Dr. Felipe pega sua lanceta, uma navalha pequena e sem esterilização alguma, porque bactérias eram um conceito que só seria descoberto séculos mais tarde, e faz um corte no seu braço.
O sangue escorre lentamente para uma bacia de madeira que já atendeu dezenas de outros pacientes sem ser lavada adequadamente. Cross-contamination era uma expressão que simplesmente não existia no vocabulário médico da época. Enquanto você sangra, literalmente, o médico te explica que também será necessário purgar seu intestino com uma mistura de ervas que incluía antimônio, mercúrio e outras substâncias que hoje sabemos serem extremamente tóxicas. A ideia era expulsar os humores ruins através de vômito e diarreia violenta. Porque, convenhamos, não bastava estar morrendo de peste, você também precisava ficar desidratado e intoxicado por metais pesados. E tem mais. Como terapia complementar, o doutor sugere que você use um amuleto feito com pedras preciosas e pergaminhos com versículos bíblicos. Cerca de 50 moedas de ouro, por favor. Porque até no fim do mundo, alguém estava fazendo dinheiro com o desespero dos outros. Você paga, obviamente. Quando se está morrendo, dinheiro perde completamente a importância. O que você vai fazer com moedas se estiver morto? Então você aceita todos os tratamentos, por mais absurdos que pareçam. Esperança desesperada não segue lógica racional. Depois que o médico vai embora, provavelmente para infectar outros pacientes com seus instrumentos sujos, você fica sozinho com suas feridas da sangria, seu estômago embrulhado pelos purgantes e aquela sensação crescente de que talvez tivesse sido melhor não chamar ajuda médica. A noite chega e com ela vem aquele silêncio pesado que se tornou trilha sonora da sua vida. Não há mais festas. Não há risadas vindas das tavernas, não há sequer o barulho reconfortante de famílias jantando juntas. A peste matou mais que pessoas. Matou a própria ideia de normalidade social. Você se deita na sua cama de palha, que agora parece menos confortável que nunca, e tenta dormir. Mas o sono não vem fácil quando se vive numa realidade onde acordar no dia seguinte é uma vitória estatística. Cada ruído na rua pode ser outro corpo sendo carregado. Cada silêncio pode significar que mais uma família inteira foi dizimada. E então você ouve, bem baixinho, quase imperceptível, aquele som que se tornou a trilha sonora do apocalipse medieval. O toque dos sinos das igrejas anunciando mais uma morte. E depois outro toque. E outro. Era como uma contagem regressiva macabra, marcando o ritmo da extinção humana na sua região. Mas não pense que a peste era democrática apenas na morte. A vida também se tornou uma experiência completamente diferente para quem conseguia sobreviver. A economia entrou em colapso total. Campos inteiros apodreceram sem ninguém para colher. Gado morreu de fome porque não havia pastores. Casas foram abandonadas com todos os pertences dentro, esperando donos que nunca mais voltariam. Você amanhece, surpresa, ainda vivo, e decide tentar trabalhar. Seu ofício era carpinteiro, uma profissão útil em tempos normais. Mas estes não eram tempos normais. A demanda por móveis despencou drasticamente quando as pessoas pararam de se importar com o conforto doméstico e passaram a se preocupar apenas com caixões. Falando em caixões, essa se tornou uma das profissões mais lucrativas da época. Carpinteiros que conseguiram se adaptar rapidamente fizeram fortuna construindo caixões em série. Era como uma linha de produção macabra, madeira barata, construção simples, entrega rápida. Controle de qualidade não era prioridade quando o cliente estava morto mesmo. Você caminha até sua oficina e encontra 3 encomendas de caixões esperando. Ironia do destino. Você provavelmente ganhará mais dinheiro fazendo caixões do que jamais ganhou fazendo mesas e cadeiras. A morte, convenhamos, sempre foi um negócio próspero, mas na época da peste negra virou literalmente uma mina de ouro. Trabalhando na madeira, você pensa em como a vida mudou completamente. Não apenas pela morte onipresente, mas pela quebra total das estruturas sociais. Servos abandonavam suas terras porque seus senhores feudais tinham morrido. Nobres perdiam todo o seu poder quando não tinham mais súditos para comandar. A hierarquia medieval, que parecia eterna, desmoronou em questão de meses. E aqui está uma coisa fascinante que você observa enquanto lixa a madeira do terceiro caixão do dia. Os sobreviventes estão ficando diferentes. Não apenas fisicamente. Embora o estresse constante tenha envelhecido todo mundo pelo menos 10 anos, mas mentalmente. As pessoas desenvolveram uma capacidade estranha de aceitar horror como normalidade. Você vê uma criança de 8 anos carregando o corpo de seu irmão menor para o cemitério como se fosse uma tarefa doméstica qualquer. Não há lágrimas, não há desespero.
apenas aquela resignação assombrada de quem já viu morte demais para ainda se chocar com ela. Era como se toda uma geração tivesse sido forçada a amadurecer da pior forma possível. O cemitério da aldeia, que um ano atrás era um local organizado com túmulos individuais e lápides bonitas, agora parecia mais um canteiro de obras macabro. Valas comuns eram cavadas diariamente, corpos eram empilhados como lenha e cobertos com uma fina camada de terra que mal disfarçava o cheiro. Não havia tempo para rituais. Não havia padres suficientes para benzere. Não havia espaço físico para a dignidade mortuária. Você termina o terceiro caixão quando o sol está se pondo e percebe que suas mãos estão tremendo ligeiramente. Não de cansaço. Você sempre foi um trabalhador resistente, mas de uma tensão nervosa constante que se tornou sua companhia permanente. É aquele tremor de quem vive sabendo que pode morrer a qualquer momento, de uma doença que não entende por motivos que nenhuma autoridade consegue explicar. A volta para casa é ainda mais sombria que a ida. A escuridão medieval não era apenas ausência de luz elétrica, era uma escuridão opressiva, carregada de todos os medos primitivos da humanidade multiplicados por 1000. Sombras pareciam figuras encapuzadas, vento nas árvores soava como gemidos de moribundos, e cada barulho não identificado fazia seu coração acelerar. Você passa pela taverna que costumava ser o centro social da aldeia. As janelas estão fechadas há semanas, mas você ainda consegue ouvir vozes baixas lá dentro. Os poucos sobreviventes se reuniam para beber vinho azedo e compartilhar teorias cada vez mais desesperadas sobre as causas da peste. Alguns culpavam os judeus, porque preconceito nunca sai de moda, nem durante apocalipses. Outros culpavam alinhamentos planetários, bruxaria, ou simplesmente a ira de Deus. Ninguém cogitava a possibilidade real, que ratos infectados por pulgas carregando uma bactéria chamada Yersinia pestis fossem os responsáveis por dizimar 1/3 da população europeia. Essa explicação simples e científica estava séculos no futuro. Na época, a humanidade preferia explicações grandiosas e místicas para tragédias que eram, na verdade, resultado de falta de higiene básica e conhecimento médico primitivo. Você chega em casa e acende uma vela. Luxo que se permitia porque, convenhamos, se ia morrer mesmo, pelo menos morreria enxergando. A luz fraca ilumina sua pequena casa de uma forma diferente agora. Cada objeto parece carregado de significado melancólico. A mesa onde comia sozinho. A cadeira onde se sentava para consertar ferramentas. A cama onde dormia, pensando se acordaria. A solidão da peste negra era diferente de qualquer outra solidão. Não era apenas estar fisicamente sozinho. Era estar existencialmente isolado numa realidade que ninguém conseguia compreender ou controlar. Era como se toda a humanidade tivesse sido colocada numa máquina de lavar gigante e vocês fossem as roupas sendo sacudidas sem saber quando o ciclo terminaria. Você prepara uma sopa simples com os poucos ingredientes disponíveis. Cebola, um pedaço de pão duro, água que espera estar limpa. O sabor é sem graça, mas comer se tornou uma função biológica, não um prazer. Tudo na vida perdeu sabor quando a morte virou o tempero obrigatório de todas as experiências. Enquanto come, você lembra de como era a vida antes. Festas de colheita, casamentos, batizados, feiras de verão. Eventos sociais que pareciam bobagem na época, mas que agora você entende que eram o que tornava a existência suportável. A alegria compartilhada era um conceito que simplesmente deixou de existir quando todo mundo virou estatística potencial de óbito. E tem uma coisa que ninguém te prepara para enfrentar durante uma pandemia medieval: o tédio mortal misturado com terror constante. Porque você não podia sair muito, não podia visitar pessoas, não podia fazer planos para o futuro. Mas também não conseguia relaxar, porque relaxar significava baixar a guarda contra um inimigo invisível que não entendia nem respeitava precauções. Então você desenvolvia hobbies estranhos, como contar os sinos fúnebres da igreja, ou memorizar os nomes de todos os mortos da aldeia, uma lista que crescia diariamente, ou criar teorias malucas sobre padrões da morte, como se fosse possível encontrar lógica no caos bacteriológico. A noite avança e você finalmente se deita, mas o sono não vem. Sua mente insiste em fazer cálculos macabros. Se a peste matava 30% da população e sua aldeia tinha 200 pessoas, isso significava que 60 pessoas morreriam. E você já conhecia 40 mortos. Sobravam 20 vagas na cota da morte. Que possibilidade tinha de não estar entre esses 20?
Matemática mórbida se tornou uma obsessão coletiva. Todo mundo fazia contas parecidas, como se números pudessem de alguma forma dar controle sobre o incontrolável. Era uma forma de transformar terror cego em terror calculado, que não era nem um pouco melhor, mas pelo menos dava essa ilusão de compreensão. Você escuta passos na rua e seu coração dispara. Passos noturnos durante a peste eram sempre sinistros. Poderia ser alguém carregando um corpo, ou alguém fugindo da cidade, ou ladrões aproveitando que não havia mais autoridade legal funcionando. Lei e ordem foram outras vítimas da peste negra. Difícil manter sistema judicial quando metade dos juízes está morta. O barulho passa e você suspira. Falso alarme. Mas a adrenalina já inundou seu sistema, deixando você ainda mais acordado numa noite que prometia ser longa. Você fica deitado, olhando para o teto de madeira, tentando não pensar em nada. Mas numa época de peste, não pensar em nada é impossível. Sua mente sempre volta para a mesma pergunta obsessiva. Será que vou sobreviver a isso? E olha só a ironia cruel. Os que mais se preocupavam em sobreviver, às vezes morriam de estresse antes mesmo da peste chegar. O corpo humano não foi projetado para viver em estado de alerta máximo 24 horas por dia, durante meses. O sistema nervoso simplesmente entrava em colapso, como um motor superaquecido. Você finalmente adormece quando o dia já está amanhecendo, e seus sonhos são uma mistura estranha de memórias de quando o mundo era normal com pesadelos de um futuro onde você não existe mais. Era como se seu subconsciente estivesse tentando processar uma realidade grande demais para a mente consciente aceitar. Acordar após uma noite de sono fragmentado na era da peste negra era como ressuscitar parcialmente a cada manhã. Você abria os olhos sem saber se ainda estava vivo ou se havia morrido durante o sono, e aquilo era algum tipo de purgatório medieval. A linha entre vida e morte havia ficado muito, muito tênue. E assim continua, dia após dia, semana após semana. Uma rotina surreal de sobrevivência numa realidade que parecia ficção científica, mas era apenas a vida cotidiana no século XIV europeu. Você trabalhava, comia, dormia e torcia para não desenvolver febres, bubões ou qualquer um dos sintomas que significavam sentença de morte quase certa. Porque é isso que você precisa entender, meu caro ouvinte que já está com os olhos pesados. Sobreviver à peste negra não era questão de coragem, inteligência ou virtude moral. Era loteria biológica pura. Você nascia com um sistema imunológico que conseguia lidar com a Yersinia pestis. Ou não nascia. Simples assim. Cruel assim. Aleatório assim. Os que sobreviveram não eram heróis. Eram sortudos. E carregavam para sempre a marca psicológica de ter presenciado o fim do mundo que conheciam. E o nascimento de um mundo completamente diferente. Porque a Europa que existia antes de 1347 morreu junto com 1/3 de sua população. O que renasceu depois foi outra coisa completamente. E enquanto você vai adormecendo aí na sua cama moderna, com seus antibióticos disponíveis na farmácia da esquina e seu conhecimento científico sobre bactérias, lembre-se, você está vivendo num luxo que os sobreviventes da peste negra nem conseguiriam imaginar. O luxo de não ter medo de morrer de uma infecção tratável. O luxo de confiar na medicina. O luxo de dormir sem calcular suas chances estatísticas de acordar no dia seguinte. Mas é claro que a história não termina aí, meu caro ouvinte sonolento. Porque sobreviver aos primeiros meses da peste negra era apenas o começo de uma experiência que mudaria completamente sua percepção sobre o que significa ser humano numa civilização que estava literalmente se desfazendo pedaço por pedaço. Você acorda numa manhã de primavera de 1349. Surpresa, ainda está vivo. E percebe que algo fundamental mudou no ar. Não é mais apenas o cheiro constante de morte e incenso. É algo mais sutil, mais profundo. É o cheiro da civilização medieval se desintegrando lentamente, como um pergaminho antigo que vai virando pó quando você toca nele. A aldeia onde você nasceu e cresceu agora parece um cenário de teatro abandonado. As casas continuam lá. As ruas continuam no mesmo lugar, mas falta aquela energia humana que transformava um amontoado de pedras em comunidade. É como se alguém tivesse diminuído o volume da vida pela metade e depois pela metade de novo. Você caminha pelas ruas que conhece de cor e percebe detalhes que antes passavam despercebidos. Como a grama crescendo entre as pedras do calçamento, sinal de que não há mais movimento suficiente para mantê-la pisoteada.
como os postigos de madeira das janelas, começando a apodrecer porque não há ninguém para mantê-los. Como o silêncio tem texturas diferentes dependendo do horário do dia. O silêncio da manhã é carregado de esperança melancólica. Talvez hoje seja diferente. O silêncio do meio-dia é pesado de resignação. Não, continua igual. O silêncio da tarde carrega aquela ansiedade crescente de quem sabe que a noite está chegando, e com ela todos os medos que a escuridão amplifica. E o silêncio da noite, bem, o silêncio da noite na época da Peste Negra era uma sinfonia de terror em várias camadas. Você para na frente da casa do ferreiro, ou melhor, da casa que era do ferreiro antes dele, da esposa, dos 3 filhos e do aprendiz morrerem todos numa semana. A forja está fria há meses, coberta por uma camada fina de poeira que se acumula quando ninguém mais precisa de ferraduras, facas ou pregos. Porque, convenhamos, quando metade da população morre, a demanda por ferramentas despenca proporcionalmente. E aqui está uma coisa interessante que você observa. Os animais também mudaram. Os cães vadios, que antes eram um problema constante roubando comida e fazendo barulho, agora são quase inexistentes. Não porque morreram de peste, animais domésticos geralmente não contraíam, mas porque não havia mais restos de comida suficientes para sustentá-los. Darwinismo urbano medieval em ação pura. Os gatos, por outro lado, multiplicaram-se de forma assombrosa, porque com menos pessoas produzindo lixo, os ratos se concentraram nos depósitos de grãos que sobraram, e gatos são oportunistas natos. Ironicamente, os mesmos gatos que poderiam ter controlado a população de ratos portadores da peste só se proliferaram depois que a peste já havia feito seu estrago. Timing é tudo na vida, até para felinos medievais. Você continua caminhando e encontra Marguerite, uma das poucas vizinhas que sobreviveram. Ela está sentada na frente da casa dela, fiando lã com movimentos mecânicos e repetitivos. Não porque precisa da lã, não há mais mercado para vender, mas porque suas mãos precisam se manter ocupadas ou ela enlouquece pensando em tudo que perdeu. Marguerite perdeu o marido, os 2 filhos, a nora e o neto recém-nascido. Numa família de 6 pessoas, sobrou apenas ela. E olha que ironia cruel, ela sempre foi a mais frágil da família, sempre reclamando de dores nas costas e dores de cabeça. Mas foi justamente ela que sobreviveu, enquanto o marido forte como um touro e os filhos jovens e saudáveis morreram em questão de dias. Bom dia, Marguerite, você diz, mais por hábito social que por genuína esperança de conversa alegre. Ela olha para você com aqueles olhos que se tornaram marca registrada dos sobreviventes da peste. Olhos que viram morte demais para ainda conseguirem se surpreender com qualquer coisa. Bom dia. Ela responde numa voz que parece vir de muito longe. Você ouviu os sinos esta manhã? Mais 3 na aldeia vizinha. É assim que vocês conversam agora. Boletim meteorológico da morte. Previsão macabra para os próximos dias. Como se discutir números de mortos fosse uma forma de domesticar o indomesticável. Você fica alguns minutos em silêncio ao lado dela, porque conversa fiada perdeu completamente o sentido numa época em que todo assunto inevitavelmente leva para perda, medo ou morte. Não dá para falar do tempo, porque tempo significa passagem de dias que seus entes queridos não vão mais ver. Não dá para falar de planos futuros, porque futuro virou conceito abstrato demais. Então vocês ficam ali, 2 sobreviventes compartilhando uma companhia silenciosa que é ao mesmo tempo reconfortante e terrivelmente solitária. É um tipo de solidão coletiva que só existe durante catástrofes históricas. Você está rodeado de pessoas que passaram pelo mesmo horror, mas ninguém consegue realmente ajudar o outro porque todo mundo está ocupado demais tentando processar seu próprio trauma. Marguerite volta para sua fiação obsessiva e você continua caminhando. Destino, o que resta da igreja, porque mesmo pessoas que perderam completamente a fé ainda gravitam em direção aos lugares onde costumavam encontrar consolo. É reflexo condicionado, como o cachorro que continua indo para o local da tigela mesmo depois que a comida acabou. A igreja está mais cheia que você esperava, mas não pelos motivos usuais. Não há missa. O padre morreu há 2 semanas, e não há cerimônias religiosas organizadas. As pessoas simplesmente se sentam nos bancos de madeira, cada uma perdida em seus próprios pensamentos sombrios, usando o espaço como uma espécie de sala de espera cósmica onde aguardam ninguém sabe bem o quê. Você se senta num banco do fundo e observa os outros presentes. Maria, a padeira, está ajoelhada há horas na mesma posição,
rezando o rosário pela 10ª vez consecutiva. Não por devoção religiosa renovada, mas porque repetição de orações funciona como uma espécie de sedativo mental. O cérebro humano busca padrões reconfortantes quando a realidade se torna caótica demais para processar. Jean, o ex-comerciante de tecidos, está simplesmente sentado olhando para o altar vazio com aquela expressão vaga de quem perdeu completamente o rumo. Seu negócio entrou em colapso quando não havia mais clientes para comprar tecidos. Difícil vender roupas bonitas quando as pessoas só se importam com mortalhas. Então ele fica ali, sem trabalho, sem família, sem propósito, apenas existindo num vazio que antes era preenchido por rotina e responsabilidades. E tem Pierre, o antigo soldado, que desenvolveu aquele tremor constante nas mãos que é marca registrada de quem viu trauma demais. Ele combateu em 3 guerras diferentes, enfrentou exércitos inteiros com espada e escudo, mas aparentemente nada o preparou para lutar contra um inimigo invisível que matava famílias inteiras enquanto ele dormia. Você fica ali por 1 hora, talvez 2. Tempo perdeu muito de seu significado quando não há mais compromissos ou obrigações estruturando o dia. O silêncio da igreja é diferente do silêncio das ruas. É um silêncio mais denso, carregado de todas as orações desesperadas que foram murmuradas ali nos últimos meses. Como se as paredes de pedra tivessem absorvido tanto desespero humano que agora irradiam uma melancolia quase física. Eventualmente você sai e decide fazer algo que não fazia há meses: visitar o cemitério. Não porque tem alguém específico para visitar. Bem, na verdade, tem dezenas de pessoas conhecidas enterradas lá. Mas porque precisa ver com os próprios olhos como fica um cemitério medieval depois de uma pandemia que dizimou comunidades inteiras. A caminhada até lá é mais longa que você lembrava. Parcialmente porque você está caminhando mais devagar. Pressa virou luxo desnecessário quando não há mais lugar urgente para chegar. Mas também porque o cemitério foi expandido 3 vezes durante os últimos meses, engolindo terrenos que antes eram utilizados para a plantação de cevada e centeio. Quando você chega, a visão é simultaneamente impressionante e terrivelmente banal. Impressionante pela escala pura. Centenas de cruzes simples de madeira marcando sepulturas que antes seriam túmulos individuais elaborados. Banal porque você já se acostumou com morte em massa. Então ver evidência física dela não causa mais aquele choque inicial que você sentia nos primeiros dias. As cruzes mais antigas, feitas nos primeiros meses da peste, ainda têm nomes gravados. Jacques Ferreiro morreu aos 34 anos. Isabelle e seus 3 filhos pequenos. Família Moreau, que Deus os tenha. Mas as cruzes mais recentes são apenas cruzes, sem identificação. Quando se morre 20 pessoas por dia numa comunidade pequena, detalhes individuais viram luxo impraticável. Você caminha entre as fileiras de sepulturas e percebe que desenvolveu uma capacidade estranha de olhar para aquilo como paisagem, não como tragédia. É um mecanismo de defesa psicológico que permite ao cérebro funcionar quando confrontado com o horror em escala incompreensível. Você compartimentaliza a dor até ela virar cenário de fundo em vez de emergência emocional constante. E então você vê algo que te faz parar completamente. Uma sepultura recente com uma cruz que tem gravado apenas a família Dubois, todos juntos finalmente. E você conhecia muito bem a família Dubois. Henri, carpinteiro como você, que te ensinou alguns truques do ofício. Claire, sua esposa que fazia os melhores pães doces da aldeia. Os filhos gêmeos de 8 anos que brincavam na rua toda tarde. A avó que contava histórias que faziam todas as crianças da vizinhança se reunirem ao redor dela como mariposas em volta da luz. 7 pessoas. Uma família inteira. Extintas numa semana de fevereiro. E reduzidas a 4 palavras numa cruz de madeira que vai apodrecer em alguns anos e será esquecida para sempre. É nesse momento que a realidade da peste negra te atinge de forma diferente. Não como estatística abstrata, mas como extinção completa de pequenos universos humanos que nunca mais existirão. Você fica ali parado por um tempo indefinido, não realmente pensando em nada específico, apenas deixando a magnitude da perda te envolver como uma onda fria e pegajosa. Porque até aquele momento, você tinha se concentrado na sua própria sobrevivência. Mas agora começava a entender que sobrevivência também significava viver com o conhecimento de que tudo que você conhecia como normal tinha morrido junto com todas aquelas pessoas. A volta para casa é diferente desta vez. Você nota coisas que antes passavam despercebidas.
Como as ervas daninhas estão tomando conta dos jardins que antes eram cuidadosamente mantidos. Como alguns telhados estão começando a vazar porque não há gente suficiente para manter a infraestrutura básica. Como a própria ideia de comunidade estava lentamente se dissolvendo em unidades individuais de sobrevivência. Em casa, você se senta na sua mesa de madeira, uma das melhores peças que já fez, na época em que artesanato importava mais que velocidade, e tenta descobrir o que fazer com o resto da sua vida, porque de repente percebe que sobrevivência não é apenas sobre não morrer, é sobre encontrar significado quando tudo que costumava fornecer significado desapareceu para sempre. Você poderia deixar a aldeia, tentar encontrar algum lugar menos afetado pela peste, mas relatos de viajantes sugerem que todo lugar é mais ou menos igual. Alguns melhores, alguns piores, mas nenhum intocado. A peste negra não foi desastre local. Foi reset civilizacional que afetou todo o mundo europeu conhecido. Você poderia tentar reconstruir, começar do zero, criar novas rotinas e novos relacionamentos. Mas com quem? E para quê? Quando sabe que outra praga pode chegar amanhã e varrer tudo que conseguir construir, otimismo requer uma certa fé no futuro que é difícil de manter quando você acabou de testemunhar a aleatoriedade da morte em massa. Então você desenvolve novos ritmos de existência. Acorda cada dia não com planos ou ambições, but com simples imperativo biológico de continuar existindo. Come porque fome é desconfortável. Trabalha porque mãos paradas tornam o luto pior. Dorme porque consciência sem propósito é exaustiva demais para suportar. E lentamente, muito lentamente, a vida desenvolve um novo tipo de normalidade. Não normalidade feliz. Felicidade virou conceito de antes da peste, mas normalidade funcional. Você aprende a medir sucesso em termos de sobrevivência básica, em vez de conquistas. Aprende a encontrar pequenas satisfações em tarefas mundanas, em vez de grandes realizações que perderam completamente o sentido. Meses passam, talvez um ano. O tempo fica embaçado quando cada dia é essencialmente igual, e não há eventos importantes para marcar a passagem das estações. Você percebe que a peste parece estar se esgotando. Não curada, nunca foi curada, mas ficando sem vítimas. Matemática simples. Quando gente suficiente morre ou desenvolve imunidade, a epidemia naturalmente diminui. Pessoas novas começam a aparecer. Refugiados de outras áreas, casais jovens procurando por terras que ficaram disponíveis quando os donos anteriores morreram, comerciantes testando se as rotas de comércio estão seguras novamente. A aldeia lentamente começa a respirar de novo, mas é uma respiração diferente, mais rasa, mais cautelosa, mais consciente da própria fragilidade. Você observa estes recém-chegados com sentimentos mistos. Parte de você fica aliviada de ver sinais de vida retornando, mas parte ressente eles por não terem vivido o que você viveu. Eles não entendem o que este lugar costumava ser. Não carregam o peso de todos os fantasmas que você carrega nos ombros como uma carga invisível mas constante. E então, numa noite quando você está voltando para casa depois de mais um dia fazendo móveis para pessoas que nunca conheceram o mundo de antes, você ouve algo que não ouvia há mais de um ano. Risada. Risada verdadeira. Não amarga ou irônica, mas alegria humana genuína vinda de uma taverna que tinha estado silenciosa por tanto tempo que você já tinha esquecido como era o som. Você para do lado de fora e escuta. Lá dentro, um grupo de jovens comerciantes está compartilhando histórias, bebendo vinho, jogando dados. Atividades humanas normais que costumavam ser parte da vida cotidiana, mas que tinham desaparecido completamente durante os piores meses da peste. E você sente algo peculiar. Não exatamente felicidade, mas talvez uma prima distante da felicidade. Esperança, maybe. Ou pelo menos reconhecimento de que a vida encontra maneiras de continuar mesmo depois do apocalipse. Mas quando tenta se juntar a eles lá dentro, percebe algo perturbador. Não consegue mais lembrar como ser social, como fazer conversa fiada, como rir de piadas que não são sombrias, como participar da normalidade quando normalidade parece traição de todos que não sobreviveram para vê-la retornar. Então fica ali parado, nem completamente dentro nem fora, observando a vida recomeçar enquanto carrega um peso permanente de testemunha do que veio antes. E entende que este é seu novo estado permanente, sobrevivente que nunca pode voltar completamente à inocência,
nunca pode esquecer completamente o que aprendeu sobre como rapidamente a civilização pode entrar em colapso, como aleatoriamente a morte se distribui, como sem sentido são todos os planos humanos quando medidos contra a indiferença bacteriana. E com essa percepção, meu caro ouvinte sonolento, você finalmente entende o que realmente significava sobreviver à peste negra. Não apenas sobrevivência física, mas transformação psicológica em alguém que conhece segredos sobre fragilidade humana que nunca pode desconhecer. Alguém que carrega o peso de comunidades extintas, famílias desaparecidas, mundos perdidos dentro dos seus ossos como sedimento histórico. Enquanto caminha para casa através de ruas que estão lentamente se enchendo com novas vozes, mas ecoam sempre com velhos silêncios, você carrega dentro de si uma sabedoria melancólica que só sobreviventes de colapso civilizacional conseguem entender. E talvez, só talvez, seja por isso que o sono vem mais facilmente agora. Não porque o mundo está seguro de novo, mas porque aceitou que segurança sempre foi ilusão, e há uma paz estranha em viver com os olhos completamente abertos para essa verdade. Durma bem, sabendo que seus pesadelos são imaginários, sua medicina funciona, e suas chances de testemunhar o fim do seu mundo conhecido são estatisticamente mínimas. E sonhe tranquilamente com problemas mundanos que sobreviventes da peste medieval considerariam luxos inimagináveis. Boa noite, e lembre-se, você está vivendo na era mais medicamente avançada, segura e previsível da história humana. Sonhos doces, meu caro ouvinte cansado.